onde eu ia, todas as academias que eu ia, todo mundo, caraca, quem é esse moleque fazendo isso aí? Aí eu cansei de tê-lo, lembro eu na América Top Team a primeira vez, que todo mundo lá, pô, caralho, esse moleque não sei o quê, Tem um outro lance, né, que você falou também, né, cara? Esse é um assunto que eu sempre puxo, assim, com a galera, eu passei um pouco por isso também, porque o nosso peso, né, cara, não é um peso pesado e Aham. forte pra caralho. Então, a gente fica ali no meio do caminho, né? E é foda, porque, porra, meu irmão, o nego te bota à prova o tempo inteiro com os caras geralmente mais fortes. Então, você tem que passar por essa dificuldade que também te molda muito, mas, porra, vai ter que passar por isso, Sim. né, de alguma forma. Eu respondo isso quando a galera me pergunta, pô, como era teu treino com fulano? Como é que era teu treino com fulano? Pesadão. Eu falo assim, eu acho que eu vim numa boa época, porque a galera tava treinando muito sem kimono, tinha começado assim o primeiro ADCC a acontecer. A galera do jiu-jitsu tá treinando muito sem kimono, junto com a história do MMA e o ADCC. Então a galera não tinha muito habilidade sem kimono. E eu já tava ali a vida inteira, mano, treinando sem kimono com o melhor. Que, pô, meu mestre é out, né? Você sabe, o mestre Jop é out da luta Sim. livre. Justamente porque foi um cara que sempre trocou posição, trocou técnica com muita gente do jiu-jitsu há muito tempo atrás, da galera pensar em ADCC e começar a treinar sem kimono. Ele já treinava sem kimono e de kimono com a galera. Então a gente tinha uma técnica totalmente diferenciada, voltada pro kimono, desenhadinho. Eu sou um cara que aprendo com facilidade, já tinha uma habilidade diferenciada, então eu posso falar aqui, não passei muito perrengue não. Eu fui bem nesse processo dessa Boa. transição minha da luta livre para começar a ir para as academias de jiu-jitsu, porque eu não treinava de kimono. Eu ia para treinar sem kimono. Então eu tava na minha área. Então, pô, tinha muita guilhotina que ninguém nunca tinha visto, triângulo de mão, Entendi. as paradas todas acontecendo. E, pô, com pesado, então, que é mais lento, pô, esquece, aí que a gente vai. Pá, pá. Ma- Era mais difícil pegar os leves do que os pesados. Na verdade, é. Legal. Porque o que Mas eu, o que tu assim... falou, era difícil mesmo, né? Ser leve Sim, é um porra, meu irmão, problema, né? eu sofri, assim, com esse negócio, Eu né, de cara? kimono, Eu eu falo gostava, que assim, toda vez que eu treinava de kimono, esquece, porque amarra a calça, Sim, amarra ali, põe o sim, peso, é outro game, né? sim, Entendeu? sim, exato. É, mas o que eu ia falar também, cara, esse lance do kimono e sem kimono, que sempre foi também uma questão, né? E o jiu-jitsu, luta livre, né? De novo, essa conversa toda. E nos primeiros, obviamente, eu tinha sempre uma visão mais do jiu-jitsu, porque era, né, a minha arte. Mas eu lembro, assim, nos primeiros confrontos, né, entre as duas modalidades, geralmente a galera do jiu-jitsu se dava bem. Uhum, Inclusive no ADCC, né? com Teve certeza. muita gente do jiu-jitsu ganhando, né? E o que você acha que era... Por que acontecia isso, mesmo sendo, né, em muitos casos ali, não tendo a questão do pano, né? Porque o jiu-jitsu era muito melhor do que a luta livre. Sempre Em que foi. sentido? No sentido de qualidade técnica, de conhecimento técnico. Digamos que o leque de conhecimento técnico da luta livre era assim, fazia um vento, e o leque do jiu-jitsu estava quase 360 graus abanando ali. Tipo assim, tinha muito mais espaço, muito mais condições nessa época assim que começou a DCC. E por isso que eu falei, meu mestre era out da luta livre. A galera da luta livre pode reclamar, mas o Jop nunca foi uma luta livre ortodoxa, entendeu? Nós nunca fomos uma luta livre ortodoxa, O que entendeu? vocês Acho que faziam assim de diferente? Que, cara, porra, eu não vivi essa época, tá? Eu escuto de histórias. Houve um determinado campeonato onde a galera da Jop entrou para lutar e a gente ganhou o campeonato todo, a galera toda. Eu não treinava ainda nessa época, né, na Jop. E houve um conflito entre o Jop e o Hugo Duarte, uma discussão na época entre eles, e eles deixaram até de se falar na época. Foi longa esse problema entre eles, justamente por isso, porque houve um manifesto do outro lado da luta livre de falar que o Jop treinava jiu-jitsu, porque as posições que foram feitas nesse campeonato foram posições que a luta livre não usava, armlock, triângulo na guarda, entendeu? A luta livre não tinha essa de fazer muita guarda, isso eu tô falando sim, 1980 e poucos, entendeu? sim. 85, 86. Então houve essa história, como eu falei, isso é uma história que vem ao meu ouvido, que eu escutei, eu não vivenciei, mas é verídica, já foi falado em outros lugares.
E a gente realmente era diferenciado, entendeu? Aí quando começou a DCC e no início lá começou a pegar a galera da luta livre, a jiu-jitsu com certeza teve muito mais vantagem. Até porque, digamos que tinham 5 do jiu-jitsu na categoria e 1 da luta livre. Sim, também Entendeu? tinha Eram isso. menos expoentes. Sim. Então tudo isso desqualifica, Sim. né, a luta livre em estar num patamar onde conseguiu uma chance ou conseguiu uma oportunidade de lutar na DCC. Sim. Entendeu? Eu, na minha primeira seletiva, eu fui convidado para ir para a DCC, porque eu fui crescendo, né, tendo a oportunidade de lutar. Na minha primeira seletiva eu não fui campeão, eu perdi na semifinal, mas eu fiz, foram 5, 6 lutas, foram 6 lutas na semifinal, era a sexta. Eu fiz 5 lutas que os caras nunca tinham visto as posições que eu fiz e me convidaram. Lá mesmo ele falou, tu vai lutar. No meu primeiro ADCC que eu fui, eu não fui campeão. Os caras ficaram fascinados pelo meu jogo e me chamaram para lutar. Entendeu? Então a gente sempre foi diferenciado. Mas você sentiu um pouco nessa transição, nesse primeiro contato com o jiu-jitsu, você sentiu assim essa diferença técnica ou alguma coisa assim que, porra, fala assim, cara, esses caras de alguma forma têm um leque maior, cara, né? Uma limitação, você sentiu alguma limitação em relação a isso? Eu vou falar que eu era diferenciado. O Jop era diferenciado, a técnica Jop era diferenciada. A gente tem o Rodrigo Frutinha. Hoje em dia ele é policial civil, é faixa preta de jiu-jitsu, do Ratinho. Né? Ele sempre treinou jiu-jitsu, ele sempre foi diferenciado. Quem treinou com Fruta na Axe, que era na Axe aqui, lembra antigamente? Sim. Todo mundo falava, caraca, luta livre sinistro. A gente sempre foi diferenciado de kimono, sem kimono. Nossa técnica, onde a gente entrava, onde a gente chegava, onde eu ia, todas as academias que eu ia, todo mundo, caraca, quem é esse moleque fazendo isso aí? Eu cansei de tê-lo, lembro eu na América Top Team a primeira vez, que todo mundo lá, pô, caralho, esse moleque não sei o quê, Aí o cara, isso aí é aluno do Jop, rapaz. Aí, o outro, eu lembro até hoje, o Conan falando, pô, eu vi tu fazendo as coisas e quando eu falaram que tu era aluno do Jop, aí eu entendi. Porque eu não entendi nada, tu era da luta livre, quando outro dia veio falar comigo. Sim. Pô, primeira vez que tu foi lá, cara da luta livre, pô, tu dando show, dando aula pra todo mundo, fazendo tudo. Falei, quem é esse cara aí? Pô, não sei o que, pô, aluno do Jop. Ah, tá. Porque o aluno do Jop sempre foi diferenciado. Então, realmente, quando eu comecei a frequentar o jiu-jitsu, a gente sempre foi muito diferenciado, entendeu? E eu frequento o jiu-jitsu já desde o início, porque tinha o Carlos Henrique, Carlos Henrique lá da Shidokan, lá da Tijuca, que tinha um jiu-jitsu muito bom, técnico pra caramba, e ele sempre ele sempre estava ali próximo do Jop, ou dividindo o tatame da mesma academia, ou algum professor dele dando aula na Jop. Você tinha esse contato ali de uma forma? Sempre foi. E eu já falei e falo de novo, o mestre foi o cara que criou esse nome, Jiu-Jitsu sem kimono. Quando eu comecei em 1990 e pouquinho, ele já falava, e já falava isso antes. Se eu pudesse, aqui na minha porta ia estar escrito Jiu-Jitsu sem kimono. Entendi. Ele sempre falou isso. E não luta livre. E não luta livre. Entendeu? Então, realmente, quando eu fui, pelo contrário. As pessoas ficavam fascinadas com o que eu estava trazendo. Entendeu? E eu tenho um dom de criar, sabe? De criar posição de movimento. Eu tenho muita posição. Quem treina comigo sabe. Para milhão de posição. Entendeu? Então, muita coisa minha, muito encaixe meu, muito de corpo, muito do toque. Então, eu sempre fui diferenciado, principalmente nas guilhotinas. E nunca precisei pegar pé de ninguém, não, porque eu não pego o pé, não.